Olá, boa tarde. Rio Grande do Sul pode centralizar a produção em escala industrial da fosfetanolamina sintética, a chamada pílula do câncer. Agora, com essa criação no Rio Grande do Sul da fabricação da fosfetanolamina, eu acredito que isso vai viabilizar muita coisa. Então, as pessoas não vão passar mais o sufoco que está passando, nem a dificuldade para obter esse medicamento. Mínimo regional está na pauta de centrais sindicais com o governo do estado. Aumento proposto é de 11,5% e foi discutido com o chefe da Casa Civil ontem. Delegado José Antônio Tasqueto Mota é empossado como titular da 20ª Delegacia de Polícia Regional, com sede em Cachoeira do Sul. Greve dos médicos peritos do INSS completa 2 meses. Em todo o Brasil, mais de 670 mil atendimentos estão atrasados. E vamos falar de um tabu histórico, ainda não vencido pela sociedade brasileira. Minha filha vai casar. Ah, mas que maravilha! Quem é o Felizardo? Ah, ele é negro, mas é um engenheiro agrônomo. Quando ela usa a adversativa mas e não usa a aditiva e, ela revela o implícito que está na coluna vertebral da sociedade brasileira, o preconceito. Você vai ver também o trabalho que a escola pode fazer para promover a igualdade racial. Estas e outras informações a partir de agora no NT Sul. A AS Sul concluiu um investimento na rede elétrica de média tensão de Cachoeira do Sul. Entraram em operação ontem 2 novos circuitos alimentadores que beneficiam 28 mil clientes das zonas urbana e rural. Os alimentadores são redes de média tensão que levam energia elétrica para subestações para as redes de baixa tensão. Os novos alimentadores têm extensão de 20 quilômetros, com 213 postes de concreto e receberam um investimento de R$2 milhões. O traçado passa pelos bairros Quinta da Boa Vista, Marina, Oliveira, São José e Drius. Essa obra possibilita desdobrar em mais redes o fornecimento de energia. Segundo a AS Sul, isso alivia a carga e possibilita a expansão do sistema de distribuição. Sair de casa para ir para o trabalho ou voltar do trabalho para casa e sofrer um acidente no meio do caminho. Mesmo que o incidente aconteça fora da empresa, a legislação prevê que este tipo de ocorrência seja registrada como acidente de trabalho. E os registros são bastante frequentes. O levantamento mais recente do Ministério da Previdência, referente a 2013, mostra que mais de 111 mil trabalhadores sofreram acidentes no deslocamento para o trabalho. O número representa 15% de todos os acidentes de trabalho. O maior número de acidentes envolve motos. Pela legislação trabalhista, mesmo sem o registro no cartão ponto e fora das dependências da empresa, a ocorrência é acidente de trabalho e deve ser comunicada ao Departamento de Recursos Humanos. O acidente tem desdobramentos para o trabalhador e para o empregador. O trabalhador precisa ter conhecimento de que quando ele sofre esse acidente de percurso, ele tem este direito a um ano de estabilidade para se readequar ao ambiente de trabalho. Como a empresa tem a obrigação. Eu creio que seria importante as empresas fazerem um planejamento de como acontece o transporte dos seus empregados. Se é por meio coletivo, se é por veículo próprio, se é com carro. Evidentemente, os acidentes, os percursos que são feitos com moto em horários de pico trazem maiores repercussões. Um estudo do Detran do Rio Grande do Sul mostra que entre 2012 e 2014, 24,8% dos acidentes com vítimas fatais envolviam motos. Quando o veículo é o ônibus ou o micro-ônibus, o número cai para 4,5%. Inicia hoje e segue até o dia 30 de novembro o período de inscrição para a educação infantil da rede pública municipal aqui de Cachoeira do Sul. A partir do ano de 2016, crianças com 4 e 5 anos devem ser matriculadas na educação infantil. O ensino passa a ser obrigatório para esta faixa etária. As inscrições acontecem na central de matrículas, junto ao Cine, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde.
A secretária municipal de Educação, Cláudia Vargas, alerta aos pais que não é necessário correr para fazer a inscrição já nesse primeiro dia. É que o critério de seleção é a idade da criança. E, independentemente da inscrição ser feita no primeiro ou no último dia, todos vão ter a mesma oportunidade. Uma pesquisa do IBGE deste ano descobriu que o brasileiro gasta mais em salão de beleza que em educação. Tão ruim quanto isso é que boa parte das famílias gasta mais do que ganha. Então fica a pergunta: quando e onde deve iniciar a educação financeira das crianças? Na família ou na escola? Será que esse tipo de estímulo realmente influencia na formação de adultos mais responsáveis e cientes dos seus compromissos financeiros? Uma garotinha de 5 anos brincando de fazer pulseiras com borrachinhas coloridas. O que isso tem a ver com educação financeira? Muita coisa. Basta ouvir o que a Julinha tem a dizer. Por que tu começou a fazer pulseirinha? Porque eu queria aprender e vender. E tá dando resultado? Tá ganhando um dinheirinho bom? Sim, Quanto tu vende cada pulseirinha? R$1. E se é 2, é R$2. Puxa vida, faz dias que tu tá vendendo pulseira, né? Quanto de dinheiro tem na tua carteirinha atualmente? 20. 20 reais? Sim. Primeira vez que ela juntou mais ou menos uns R$30, ela foi ao parque e aí fez questão de comprar os ingressos e ainda sobrou para comprar um balão, uma coisa assim, tudo do dinheiro dela. E agora, essa segunda leva, ela está na carteira com R$20, porque ela quer juntar mais, porque agora são outras compras que vai precisar de mais dinheiro. A Júlia começou o negócio há 3 meses, depois que viu o estojinho em uma vitrine e pediu para a mãe. Na internet, elas aprenderam a técnica e juntas fizeram a primeira pulseira. A partir daí, a garotinha não precisou mais de ajuda. Presenteou amiguinhos com as primeiras peças e começou a receber encomendas. Colocou o preço de R$1 por unidade e até agora já vendeu em torno de 50 pulseiras. A gente procura, né, não deixar com que isso vire uma rotina dela, porque ela é só uma criança, né? E também não tem que ter essas preocupações ainda em função da idade, mas é interessante ela saber que para se ter alguma coisa é preciso trabalhar. E não deixa de ser um trabalho, porque ela trabalha brincando, mas é um trabalho, né? Então ela sabe que faz e a recompensa, a contrapartida é o dinheiro que ela recebe. Mas crianças que nem a Júlia, com instinto precoce para os negócios, não são a maioria. Só que todas as crianças podem e deveriam ser estimuladas desde cedo. Essa psicopedagoga explica que dinheiro não é tudo e que há várias maneiras de incutir nos pequenos noções de economia através da rotina diária. Isso é algo também que vai exigir bastante paciência dos pais, no sentido de mostrar para elas todos os dias, apagando a luz, fechando a torneira, comendo toda a comida do prato, não desperdiçando as coisas, né? Nessa forma vai fazer com que elas entendam que tudo tem uma consequência depois. Diante da situação financeira, da crise financeira que o Brasil atravessa e o aperto no orçamento familiar, a gente percebe que em casa os pais já educam os filhos a controlar os gastos, com o simples apertar do botão de apagar a luz, de fechar a torneira, né? Não juntar os pequenos trocos, as pequenas moedas, botar no cofrinho, para depois, então, sair ao comércio, fazer as suas pequenas compras. Para este economista, trabalhar a educação financeira na escola é importante sim, mas a base de qualquer formação é a família. Diante da crise que está aí, as famílias se reúnem e discutem essas relações de mercadorias, de consumo, de consumo consciente, que é uma diferença muito grande entre ser consumidor e consumista. O consumista é aquele que compra e muitas vezes não usa aquilo que comprou. Já o consumidor consciente é aquele que pensa para comprar, é aquele que olha o produto que necessita e vai pensar, será que realmente eu preciso disso? E se comprar, ele vai usar. Eu acredito que sim. Há uma consciência nova, há uma consciência de responsabilidade, há uma consciência de consumo
proativo. O consumo que eu digo proativo é aquele consumo que a gente compra com a necessidade de realmente consumir e não de apenas satisfazer um desejo de consumista. E quanto a Julinha, a menina lá do início da reportagem, ainda que precocemente, aos 5 anos de idade, ela já dá exemplo e se preocupa também com o futuro da família. Você aprendeu a fazer sozinha? E tu acha legal que as crianças juntem dinheiro? Sim. Por quê? Para dar quando a família que é velhinha. Para ajudar a família velhinha, é isso? Sim. Realmente, para formar cidadãos mais conscientes é um esforço de todos, da própria família, com certeza, mas também da escola. O delegado José Antônio Tasqueto Mota foi empossado ontem como titular da 20ª Delegacia de Polícia Regional, com sede em Cachoeira do Sul. Ele conversou com a nossa equipe. O espaço da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul quase ficou pequeno para acomodar todos que foram prestigiar a posse do delegado Mota. Vazias apenas as cadeiras de alguns vereadores. Autoridades da mesa diretiva assinaram o termo oficial do delegado como titular da 20ª Delegacia de Polícia Regional. Seu trabalho abrange as delegacias de polícia de Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Cerro Branco, Paraíso do Sul, Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista. As pessoas vão se qualificando, né, e vão buscando, né, a solução dos problemas da melhor forma possível. Nós esperamos que a Polícia Civil continue fazendo esse trabalho, né, que os servidores da Polícia Civil continuem sendo valorizados para que a sua eficiência seja mais concreta, né, para o bem-estar da população do nosso município e do nosso estado. No discurso, agradeceu não só os colegas de academia, mas os policiais que foram prestigiá-lo. Todos são importantes. Se não fosse o trabalho de cada um de vocês, provavelmente eu não estaria aqui. A meta do titular é iniciar 2016 apenas com os procedimentos de 2015 tramitando nas delegacias da região. Com o trabalho que desenvolveu desde fevereiro deste ano, 70% dos inquéritos foram reduzidos. E nós seguimos acompanhando o passo a passo da Prefeitura de Cachoeira do Sul para licitar o transporte público urbano. Ontem ocorreu a última audiência pública antes do lançamento do edital. A Prefeitura resolveu qualificar o serviço, precisa fazer a licitação e está fazendo uma série de audiências públicas. 6 já foram feitas e nesta noite acontece a 7ª e última antes de abertura de licitação na cidade de Cachoeira do Sul. Entretanto, a participação popular não é grande. Foram apenas cerca de 120 pessoas que participaram nas 6 edições anteriores e nesta última edição na Câmara Municipal de Vereadores, mais ou menos 100 pessoas participam nesta noite de quarta-feira. Portanto, a Prefeitura segue com o seu objetivo de abrir a licitação ainda no começo de 2016 e garante que a pouca participação nas audiências não será um impeditivo para esse processo. Ok. Está na hora do almoço e uma das grandes dificuldades para todo mundo em tempos de tanta correria é manter uma alimentação balanceada. Ou por falta de tempo ou basicamente por pura falta de vontade, não é mesmo? Veja as dicas da nutricionista Denise Caspani. Dieta balanceada. Como a gente ouve falar sobre isso, né? Mas na prática, como é que isso funciona? Hoje, nós estamos aqui no restaurante do Chef Edson e nós vamos, na prática, servir um prato para mostrar um pouquinho como é que a gente faz esse balanceamento. Porque nutricionistas até sabem, né? Tem que saber. A população em geral, que são leigos principalmente, não tem obrigação de ter na cabeça, né? Ou andar com uma tabelinha embaixo do braço para saber que tamanho é a porção de carne que eu posso comer, que outros alimentos têm que estar no prato para configurar que essa refeição seja realmente balanceada, né? Então, de 2 alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, que não faltam nunca na maioria das famílias brasileiras, são o arroz e o feijão. São 2 fontes muito nutritivas, mas em especial de carboidrato. Tem gente que acha que tem que cortar o carboidrato, o pessoal que está preocupado com peso, né? Fica pensando assim, não vou comer arroz.
Eu ouço muito nessa prática de anos de nutricionista, cortei os carboidratos, cortei o arroz, cortei a massa, cortei o pão. Nós não podemos cortar porque a metade da nossa dieta ou da alimentação que a gente tem no dia a dia, a metade tem que vir de fontes de carboidratos, porque são a energia que a gente precisa para viver, para respirar, para pensar, para todas as atividades que nós fazemos, voluntária ou involuntariamente. Mesmo em repouso, nós estamos gastando energia. O nosso cérebro gasta uma grande quantidade de glicose para funcionar. E a glicose vem da onde? Dos carboidratos. Então, nós não podemos cortar os carboidratos, nós precisamos sim controlar a quantidade. 50 a 60% das nossas refeições tem que ser de carboidrato. Então, vamos ver na prática como é que a gente vai montar o nosso prato. Uma dica importante, principalmente para quem está preocupado com o peso, que não quer, ou que quer emagrecer, ou que não quer engordar. Começa sempre pelas saladas. Verduras e legumes têm um alto teor de vitaminas, de minerais, fibras, que dão bastante saciedade e que à medida que a gente vai comendo devagarinho, a gente vai tendo aquela sensação de que já está sendo alimentado. O cérebro leva até 20 minutos para receber a informação de que está recebendo alimentos, tá? Então, uma dica é comer um primeiro prato só com saladas. Mas quem não tem esse tempo, quem não tem esse hábito, eu vou dar uma outra dica bem legal. Aqui está o nosso prato, vou começar pela salada então. Peguei para preparações bem simples, que é para dar um exemplo, nada sofisticado, é aquilo que todo mundo tem no seu dia a dia em casa, tá? Então, alface é uma salada costumeiramente mais aceita, que a maioria das pessoas costuma comer. Então, nós podemos colocar uma quantidade, umas 3 folhinhas de alface é suficiente. O tomate é outro vegetal que a maioria das pessoas gosta, aceita bem, inclusive as crianças que têm bastante resistência com os vegetais, né? O brócolis também. Esses vegetais todos que eu coloquei até agora são vegetais do grupo 1, dos vegetais tipo A, que não tem quase nada de calorias. Pode comer a quantidade que quiser. E aqui eu botei um pouquinho de vagem também, certo? Não precisa botar toda, mas aqui tem uns 4 pegadores mais ou menos. Se você observar, presta atenção, dá para ver aqui, mais ou menos a metade do prato, se a gente traçar uma linha imaginária, a gente vai ver que a metade do prato é composta de vegetais. E aqui a gente tem um valor muito pequeno em calorias, de 30, 40 calorias no máximo nós temos nesse prato, tá? A outra metade nós vamos dividir em 3 grupos muito importantes de alimentos. Primeiro, as proteínas, que são os nutrientes responsáveis pela construção celular, pela regeneração de todos os tecidos do nosso organismo. Então, a proteína em que alimentos nós temos bastante proteína, um alto teor de proteína? Nos alimentos de origem animal. As carnes, o leite e os seus derivados e os ovos. São os 3 alimentos de origem animal, né? Então, nós vamos colocar carne, que é uma coisa que a maioria das pessoas come, né? Como é um pedacinho pequeno, aqui eu vou botar 2 pedacinhos, certo? E nós ocupamos, então, aqui 1/3 desta metade. Aqui nós temos em torno de 120 gramas de carne, que dá o que nós precisamos, que a maioria das pessoas precisa ingerir de proteína numa refeição, seria o almoço, tá? Nós temos o arroz. Este arroz aqui é um arroz parboilizado. O melhor arroz para a saúde é o arroz integral. Mas muita gente ainda tem um pouco de resistência, não gosta muito. Então, eu vou colocar 2 colheres de servir, que é essa colher maior, e o feijão, que é o pretinho básico do brasileiro, ninguém abre mão do feijão, né? É um alimento muito saudável, muito rico em ferro. Todos nós devemos comer feijão, desde pequenos até a última fase da vida, tá? Como essa concha aqui é pequena, então nós vamos colocar 2 conchas bem cheias. E aqui nós temos um prato suficiente na quantidade
e na qualidade. Nós temos um prato balanceado, aqui nós temos uma refeição balanceada, que oferece vitaminas, minerais, fibras, água, carboidrato, proteína e ainda temos a proteína vegetal do arroz e o feijão. Os dois juntos têm uma combinação perfeita que quase valem por um pedaço de carne. Então, a gente também pode, quando não tem carne, a carne está muito cara, né? Às vezes não dá para comprar, então aumenta um pouquinho do arroz, aumenta um pouquinho do feijão. Que substituições a gente pode fazer nesse prato? No lugar do arroz a gente pode usar macarrão, batata, polenta, mandioca ou aipim, né? E no lugar do feijão a gente pode usar lentilha. As carnes a gente pode usar todo tipo de carne, peixe, frango. E os vegetais a gente varia sempre o máximo que pode, cada dia usando vegetais diferentes, com um prato bem colorido. Aí nós temos uma refeição balanceada, nutritiva e saborosa. É isso por hoje e até a próxima semana. Uma boa tarde a você. Obrigado, Denise. Difícil é se contentar com um prato só, não é? Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, mínimo regional está na pauta de centrais sindicais com o governo do estado. O aumento proposto é de 11,5% e foi discutido com o chefe da Casa Civil ontem. Rio Grande do Sul pode centralizar a produção em escala industrial da fosfetanolamina sintética, chamada pílula do câncer. Agora, com essa criação no Rio Grande do Sul da fabricação da fosfetanolamina, eu acredito que isso vai viabilizar muita coisa. Então, as pessoas não vão passar mais o sufoco que está passando, nem a dificuldade para obter esse medicamento. Greve dos médicos peritos do INSS completa 2 meses. Em todo o Brasil, mais de 670 mil atendimentos estão atrasados. O salário mínimo regional está na pauta de centrais sindicais com o governo do estado. A proposta das entidades de um aumento de 11,5% foi discutida com o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, ontem. A reivindicação havia sido entregue em setembro. As centrais voltam a discutir o assunto com a Secretaria de Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, buscando uma avaliação mais profunda sobre a possibilidade do reajuste estimular a economia gaúcha. Os líderes das centrais foram recebidos no Palácio Piratini ontem. O Executivo também vai levar em conta a postura das entidades empresariais que contestam a elevação do salário mínimo regional por causa da recessão. A decisão sobre o projeto a ser enviado para a Assembleia será tomada em breve. E foi assinado ontem à noite na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um termo de cooperação entre o governo gaúcho e os cientistas envolvidos na pesquisa que aponta a fosfetanolamina sintética como cura para o câncer. A partir desta formalidade, o Estado pode centralizar a produção da substância em escala industrial para atender necessidades de finalização da pesquisa e de portadores da doença. Dr. Gilberto Chierici, o autor da descoberta e também um dos integrantes da equipe, Dr. Renato Meneghello, conversaram com a nossa equipe. Eu acho que agora com essa a criação no Rio Grande do Sul da fabricação da fosfetanolamina, eu acredito que isso vai viabilizar muita coisa. Então, as pessoas não vão passar mais o sufoco que está passando, nem a dificuldade para obter esse medicamento. Tendo em vista que aqui no Rio Grande do Sul, quando vai ser credenciado da maneira que nós queríamos, que era a gratuidade do material. Então, já que o governo daqui do Rio Grande se comprometeu em fazer e a distribuição dessa maneira, eu acredito que todos nós vamos ficar contentes. Eu e as pessoas que eu tentei proteger. Eu acho que isso é uma satisfação muito grande em ver que essa substância agora ela foge das nossas mãos e adquire uma forma própria, uma vida própria e vai poder ajudar muitas pessoas. Essa é a filosofia,
que vocês façam uma boa fosfamina aqui, que você cure um monte de pessoas e distribua de uma maneira homogênea e satisfatória para todos. E como é que o senhor está vendo agora, no momento em que começa aqui no Rio Grande do Sul toda essa mobilização, que assina-se esse documento, o Ministério da Saúde, paralelamente, inicia um trabalho lá também com relação à fosfamina? Eu não sei se ele vai iniciar, eu sei que iniciando aqui, nós vamos ter começo, meio e fim. E não é uma atitude política, é uma atitude técnica. Então, a possibilidade de viabilizar todos os dados que complementariam para satisfazer aos ministérios para uma substância virar medicamento, eu acho que aqui cumpre com garbo e sem dificuldade. Que mensagem o senhor teria a dar para as pessoas, para os telespectadores, familiares, enfim, para a população em geral, sobre tudo isso que está acontecendo, sobre o futuro da fosfamina? Não percam a fé, tá? Não percam a esperança, tá? Lembre-se, somos todos irmãos. E acho que enquanto a gente tiver fé e tiver vida, não existe paciente terminal, tá? A gente tem sempre que lutar. Um paciente com câncer, que está acometido de câncer, ele acorda todo dia agradecendo a Deus, dizendo que obrigado, mais um dia vivo. Tá? E às vezes a gente esquece disso. Temos que agradecer de estarmos vivos. Tá? Acho que essa que é a mensagem, né? Esperança sempre. Sempre, isso não pode faltar. A reportagem completa sobre a assinatura desse termo de cooperação entre cientistas e o governo gaúcho, o que ele representa para a finalização da pesquisa, o que deve mudar com relação à distribuição da substância para os pacientes, você confere amanhã aqui no NT Sul. A greve dos médicos peritos do INSS completa 2 meses. Em todo o Brasil, mais de 670 mil atendimentos estão atrasados. As perícias médicas são fundamentais para a concessão de benefícios como a licença-saúde e a aposentadoria por invalidez. Em Porto Alegre, as consultas estão sendo remarcadas para o ano que vem. 60% da categoria está parada em Porto Alegre. Mesmo assim, muita gente ainda vai às agências com esperança de conseguir atendimento. Ver se eu consigo, né? Teria que ser hoje, dia 18 de novembro. Eu vou tentar. E sai sem conseguir fazer a perícia. Foi remarcado para 2016, 14 de fevereiro de 2016. É isso aí. Como é que fica a vida até lá? Bom, até lá nós vamos ter que continuar vivendo do que eles pretendem nos pagar aí, né? Vamos ver. Entre outras reivindicações, os médicos peritos querem 27% de reajuste salarial. Na semana passada, uma reunião com o ministro do Trabalho, Miguel Rossetto, foi cancelada. A última vez que grevistas e governo federal sentaram para negociar foi no início de setembro. Por isso, a greve dos peritos entra no 3º mês, sem previsão de acabar. O INSS orienta os segurados a ligar para a agência onde o atendimento está agendado antes de ir ao local e tranquiliza que os benefícios serão pagos a partir da data de entrada dos requerimentos. Mas para Felipe, que aguarda a perícia há 2 meses, não é suficiente. Difícil porque, né, as contas estão aí, quem é que vai pagar? Eles não esperam, né? Tu não está recebendo nada? Nada. Cachoeira do Sul amanheceu com tempo encoberto. A previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Na sexta-feira, a instabilidade diminui, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Para sábado, o tempo melhora e a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quinta-feira. Tempo instável em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Há risco para temporais em áreas isoladas. Para a região noroeste do estado, estão previstos os maiores volumes de chuva. As temperaturas seguem em elevação agora à tarde e a sensação é de abafamento. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. E em Rio Grande e Pelotas, no sul do estado, 25 graus. E em instantes aqui no NT Sul, vamos falar de um tabu histórico, ainda não vencido pela sociedade brasileira. Minha filha vai casar.
Ah, mas que maravilha! Quem é o Felizardo? Ah, ele é negro, mas é um engenheiro agrônomo. Quando ela usa a adversativa mas e não usa a aditiva e, ela revela o implícito que está na coluna vertebral da sociedade brasileira, o preconceito. Você vai ver também o trabalho que a escola pode fazer para promover a igualdade racial. A gente volta já já. Durante todo o mês de novembro, a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, a COMPIR, fortalece seu trabalho com a consciência negra. Na manhã de ontem, a atividade ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dora Abreu. Os alunos tiveram uma manhã diferente na escola. Pararam com as atividades curriculares para falar sobre o negro na atualidade. Para compor a mesa, a equipe diretiva reuniu negros da comunidade cachoeirense. Quando eu cheguei no Dora, há muitos anos atrás, há 25 anos atrás, né, os nossos alunos iam até determinada série, 4ª série, 5ª série, quando muito, e não tinham perspectiva de futuro. Hoje, nós temos alunos que já estão em faculdades, né, nós ouvimos a Júlia Fernanda, que foi nossa aluna, né, nós temos alunos fora da cidade. Antes era só esse mundinho da vila, né, eles não viam outras perspectivas na vida. Com o trabalho de consciência da escola, isso foi se difundindo e os alunos foram melhorando as suas perspectivas de vida, né, e ajudou muito na autoestima. A vila cresceu e a escola teve um grande papel na mudança, né, porque nós mostramos para eles que eles tinham outros meios, que eles poderiam sonhar, que eles poderiam ir além, que eles tinham direito, né, e deveres com a sociedade, que eles poderiam crescer, né, monetariamente, espiritualmente, culturalmente. Então isso a escola contribuiu muito com seus alunos. A ex-aluna citada pela diretora contou para a plateia de como foi sua aceitação da mistura de raça. Desde pequena, por causa do Dora Abreu, é que eu tenho esse orgulho de ser negra mesmo. Quando a gente é criança, a gente não sente muito, né? Ah, eu sou negra, eu sou branca, a gente não sabe. Só que desde pequena, nos concursos, tinha uma jurada que perguntava, mas tu é tão clarinha, por que tu tá concorrendo? Tem tantas outras negras, né? E eu dizia, não, a minha mãe é negra e é por isso que eu tô aqui. É muito emocionante porque a gente sabe que nós construímos um trabalho muito importante, né? Quando nós resgatamos da menina negra a autoestima, dizer que ela é muito bonita, né? Isso trabalhou para a sociedade, né? Para que essa criança, que ela ficava à margem da sociedade. Hoje não, hoje esse aluno ele participa, nós trabalhamos, nós temos várias coisas na escola que ajudam, né, do seu desenvolvimento. Formada em pedagogia depois de ter concluído o magistério, a ex-aluna conta que sua felicidade está completa porque faz aquilo que gosta. Trabalha em 2 escolas. Primeiramente passa um filme na cabeça da gente, né? A gente fica relembrando tudo que a gente passou nessa caminhada de Doriana, né? Que a gente se intitula Doriana por estudar no Dora Abreu. E eu olho para eles assim, ó, e eu vejo que eles também têm capacidade de estudar, porque aqui eles têm essa oportunidade de valorizar as suas origens, as suas raízes, né? De consciência negra mesmo. A grande maioria dos alunos da Municipal é do bairro Cristo Rei. Mas uma professora tem um orgulho especial de ser do bairro Bom Retiro e de ter crescido naquela comunidade. A criança não entende muito, nega suas raízes, mas no decorrer do tempo ele vai percebendo que ele é tão importante, que os descendentes deles trabalharam, continuam trabalhando e começa a se valorizar, a gostar de si. Foi assim contigo? Com certeza, com certeza. Porque até a gente assim, ó, se dá conta que a gente faz parte de um povo, da importância, né, do arrancar, do trazer, né, para o Brasil, daquele massacre todo, assim, de ser escravos, não ter seus direitos. Aí depois a gente vai vendo assim, o quanto foi importante para a construção deste país chamado Brasil hoje. Foi aqui na escola que eu aprendi a respeitar minhas origens, que eu aprendi e que agora eu posso passar para os meus alunos também essa questão do respeito mesmo, né, à nossa etnia. E sobre o trabalho desenvolvido no município, a professora avalia. Eu acredito que ele está se desenvolvendo. Ainda
não tão forte como aqui no Dora, mas a gente está vendo assim, a gente mesmo assessora em várias escolas, a gente vai, trabalha, assessora, dá palestra, ajuda com material, né? Então assim, ele está se desenvolvendo, mas ainda, no meu ponto de vista, ele ainda não teve aquele apogeu ainda assim de todas pegarem junto, mas ele vai, com certeza. Para construir um país mais digno, mais justo, é básico que conheçamos e respeitemos as nossas origens. Nós vamos agora ao comentário de Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. Estamos no mês da consciência negra. Você pode estar se perguntando, mas a luta se dá apenas neste mês? É claro que não. O mês comemorativo é a culminância de todo um trabalho que é realizado todos os anos no sentido de combater o racismo. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passam há séculos. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, em consequência de sua morte por traição de um de seus capitães. O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separam as pessoas pela cor da pele por considerarem algumas superiores às outras. Quando se fala de racismo, o primeiro pensamento que aparece na mente das pessoas é contra os negros. E vejam a que ponto chegamos. Se antigamente tínhamos um racismo velado, hoje ele é muito mais explícito por alguns segmentos. Basta acessarmos as redes sociais. O racismo em uma pessoa tem diversas origens, depende da história de cada um. Em alguns casos, pode ser por crescerem ouvindo as diferenças e superioridades de determinadas raças, em outros, alguma atitude que moldou o seu pensamento. Mas não importa como o racismo cresceu na mente das pessoas. Mas vale ressaltar que, se ele for provado, é um crime inafiançável com pena de até 3 anos de prisão. Lembrem apenas de uma coisa: ninguém nasce racista. A pessoa torna-se racista. E muitas vezes é dentro de casa que isso começa. Falei e assino embaixo. E vai ser realizada hoje à noite uma sessão solene na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, às 8 horas da noite, alusiva ao Dia da Consciência Negra. A atividade engloba o cronograma do mês da Consciência Negra do município, intitulado Lanceiros Negros na Revolução Farroupilha, uma história a ser contada. Neste ano serão agraciados os ativistas negros Maria de Lourdes Soares Machado e Júlio César Modesto da Silva. E para ampliar esse assunto da consciência negra, eu conversei ontem com a professora Lair Vidal. E eu converso agora aqui no estúdio do NT Sul com a professora Lair Vidal, ela que está participando ativamente no mês da consciência negra, um assunto que é extremamente relevante, diz respeito, sim, a todos nós. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao NT Sul. Muito obrigada e uma boa tarde. É um prazer estar aqui contribuindo, não é, para este assunto palpitante, não é? E este assunto que já teve muito pedregulho no início para a gente transpor, mas alegremente temos conquistas, avanços, não é? E o fato de estar aqui a falar dessas questões de consciência negra, de negritude, de cultura negra, de preconceito racial, o fato de estar aqui constitui-se sim em um avanço. Eu queria lhe perguntar sobre avanços, motivos que nós temos a comemorar, especialmente nesse mês, e também, quem sabe, desafios para os próximos anos que nós, como sociedade, precisamos crescer. Muito bem, nós, como sociedade, precisamos crescer. Veja que a situação de marginalidade da comunidade negra não se constitui um problema exclusivo dos negros. Não, é para a sociedade brasileira. Com certeza. Não é? Quando a comunidade negra avança nos espaços, ganha todo o povo brasileiro, toda a nação brasileira ganha. Um contingente populacional imenso, à margem, isso é uma ameaça. E nossa luta vai no sentido de que queremos sim a construção de uma sociedade justa, igualitária e fraterna, né? Para todos nós. E dos avanços,
nós podemos ter um olhar sobre a educação. Bem, ninguém ouvira falar em questões de negritude. Fala em preconceito escondidinho na casa da gente, ou ir chorar nos cantos, não. Nada, não se falava nada. Na sala de aula, o professor ia falar de trabalho intelectual, o professor trazia um homem branco com uma pasta na mão, de terno. Não trazia nenhuma mulher branca. E aí reporta na questão de gênero, né? Enquanto mulher e negra, né, sobre nós, mulheres negras, pesa o tripé da discriminação. Né? Porque somos mulher, porque somos negras e ainda pobres. Então, tem que haver uma luta para essa superação, mas há avanços aí também. Bem, constitui-se avanço toda a nossa organização para trabalhar aí a campanha da Fraternidade Negro, um clamor de justiça. E aquilo se espalhou por esse Rio Grande afora. As nossas lutas, as nossas buscas, os nossos espaços, muitas palestras e nas escolas. E não é? Até a gente chegar a propor o estudo da cultura negra no currículo escolar. Isso é avanço. Porque nas séries iniciais, o professor recebe o aluno, né, como uma massa de modelar. E o que tu amassa ali, modela aquilo, tu imprime uma marca para sempre ali, não é? E a nossa criança negra vem para a sala de aula com autoestima baixa, baixíssima. E chega na escola, ou pelo menos chegava, não é? E não encontrava identidade cultural no fazer pedagógico do professor. Ajudantes da semana, como é que era o cartaz? Aniversariantes do mês, como é que era o cartaz? Né? E por aí afora. Então, ausente total, uma invisibilidade do negro na sala de aula, no fazer pedagógico. Então, estudar a cultura africana, a contribuição dos povos negros para a economia do país, é diferente de dizer para um aluno que o negro veio para trabalhar como escravo. Aí tu já desconstrói a fala, né? Veio. Não veio. Veio quem pegou a mala, escolheu, veio tal hora, tal dia, né? Foi arrancado, sequestrado, para fazer um trabalho que o colonizador português não sabia, não fazia e não fez. Então, dizer para um aluno, né, que veio para trabalhar como escravo, é diferente de tu dizer, não, esse povo deu a sua contribuição econômica, contribuição cultural, contribuição étnica, né? A gente está aí num país de miscigenados, não é? Essa mistura étnica, né, que ninguém tem, tão somente o Brasil. E esse país precisa apropriar-se disso. E os negros precisam empoderar-se da sua identidade étnica enquanto negros, sentir-se protagonistas desta história. Não é? E a gente vai caminhando para isso. Isso é construído lá na sala de aula, na escola, não é? Então, para mim, o grande avanço seria esse, na escola, né? Na sala de aula. Bom, a gente sabe que o Brasil, querendo ou não, ainda tem, de certa maneira, o seu preconceito velado, especialmente depois do advento das redes sociais, e a gente tem visto isso mais frequentemente. É mais comum ver algum xingamento no Facebook, por exemplo, as pessoas estão mais cheias de coragem, mais cheias de si nas redes sociais, do que talvez teriam coragem para expor as suas opiniões de maneira direta, face a face. E aí nós temos casos recentes, por exemplo, de atitudes racistas em redes sociais contra a atriz Thaís Araújo, contra a jornalista Maju, do Jornal Nacional, da Rede Globo, e talvez não são os primeiros e nem serão os últimos casos, né, professora? Como é que a senhora vê essa questão do preconceito ainda no nosso país? Parece que isso está na nossa pele e não sai tão fácil assim. Muito bem, o senhor foi muito feliz na afirmativa, está na nossa pele. Tem tanta coisa na nossa pele que nós desconhecemos e ninguém jamais amará aquilo que não conhece. Sequer dará valor, não é? E sequer amar aquilo que desconhece, não é? E na pele, esse rosto que não aparece nas redes sociais e que ataca, ele bem que deveria fazer uma pesquisa étnica da sua árvore genealógica, fazer uma pesquisa étnica de suas raízes, e ele certamente, ou ela, dará com o pé na selva e o pé na senzala. Porque ele dificilmente escapará disso, porque ele é o caldeamento disso. Ele deveria olhar na sua pele e pesquisar suas raízes. Primeira coisa, não é? E conhecer. Esse país, ele pratica, sim, não é? O preconceito racial, pratica, e é velado, é resvaloso como um peixe ensaboado, ficando assim muito difícil para se defender, não é? Para se defender e denunciar. Veja, em rodas de falas, minha filha vai casar.
Ah, mas que maravilha! Quem é o Felizardo? Ah, ele é ele é um engenheiro agrônomo, né? Ele é um negro. Ele é negro, mas é um engenheiro agrônomo. Quando ela usa a adversativa mas e não usa a aditiva e, ela revela o implícito que está na coluna vertebral da sociedade brasileira, o preconceito. Por exemplo, morar num bairro nobre como eu implica em algumas questões. De a pessoa tocar na minha campainha e pedir para que eu chame a minha patroa. Agora, como se vai desconstruindo essas questões? Assim, com essas falas, com esses questionamentos. E eu falo para a minha comunidade negra, não é no ataque, mas é no conhecimento. E a ferramenta que destrói isso, a ferramenta que desconstrói essa postura, eu estudo, é o conhecimento. Sobre as atividades ainda desse mês, o que dá para a gente destacar aqui para Cachoeira do Sul? É interessante de perceber como o nosso município está empenhado. É verdade. Empenhado nas atividades, não é? E aí tu vê nos bairros, em todas as comunidades, nas comunidades escolares, nas 3 redes, nós fomos chamados para palestrar, para falar, rodas de conversa. E é interessante também que não é mais só com os alunos, né? A gente chamou o pessoal da idade aí para dar sua contribuição, porque na cultura africana o griot, o velho, o ancião, ele é um valor. Ao contrário da cultura branca ocidental, que descarta como uma laranja chupada e atira, não presta mais, vai para a casa geriátrica. Para nós, o velho, ele é um valor, ele é a enciclopédia da comunidade. Com ele está a história da comunidade, porque nós somos um povo, uma cultura de tradição oral. Então, é muito bom, muito positivo, isso é avanço, não é? A nossa participação, a nossa chamada para as escolas da rede particular, da rede municipal, da rede estadual. E na universidade nós teremos uma fala diferenciada que vai ser com os acadêmicos da área da saúde. É um outro perfil. Vamos levar essa fala do viés da saúde, não é, para os acadêmicos da área da saúde na UBRA. E aí a gente vai ver as doenças étnicas, não é? Por exemplo, nós mulheres negras, né, somos afetadas em maior número que as mulheres brancas, né, com miomas, especialmente nós mulheres negras sem filhos, não é? Temos aí a anemia falciforme, né, a hipertensão. Então, vai ser uma fala muito interessante, que será de muito ganho para os acadêmicos que lá estarão para ouvir. E quanto a cotas, quando me perguntam de cotas, não é, eu já respondo fazendo uma pergunta. Que cota tu quer que eu fale? Que cota do meu país tu queres que eu fale? Queres que eu fale da cota das mulheres nos partidos? Queres que eu fale da cota de estudantes da rede pública? Da cota do boi? Da cota da mandioca? Queres que eu fale da cota de negros? Queres que eu fale da cota de portadores de necessidades especiais nas empresas? Qual é a cota? Para que a comunidade se dê conta, eu não vi o meu país criar celeuma alguma com cota para mulheres nos partidos. Não vi celeuma nenhuma. Não vi o meu país chiar com a cota do boi, com a cota da mandioca, com a cota de portador de necessidade especial. Agora, a cota para negros nas universidades, o país se acirra e ergue-se, levanta-se uma celeuma. Há uma leitura a ser feita aí. Quando um país abre para a cota, ele diz, tem um problema. Ele assume que tem um problema. E a cota, ela não pode ser definitiva, ela é paliativa, ela é momentânea, é para resolver uma questão histórica momentânea, não é? E eu vejo que a cota tem a lei, os alunos negros vão servir-se da lei, mas em minhas falas digo a eles sempre, estudem para gabaritar a prova, estudem para gabaritar a prova. E digo mais, a solução não é a cota, a solução é ensino de qualidade para todos, de qualidade e de muita qualidade para todos, para todos. Saúde para todos, de qualidade para todos. E aí tu vai ter um país feliz, porque qual é a grande sacada da humanidade? É ser feliz. Exatamente. É ser feliz. E eu não tenho que ser o outro para eu ser feliz, eu tenho que ser feliz eu, né? Com meu beiço grosso de negra, não é? Com meu cabelo espiralado de negro, com a minha negritude, né? E respeitando o diferente, nós somos iguais em dignidade humana, meu povo, em dignidade humana.
Há algo de belo e de infinito dentro de nós que precisa ser respeitado em todo ser humano. Isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser tratado de forma igual. Mas esse exterior que Deus criou de forma diferente e muito criativo, mas olha o carinho de Deus em nos fazer diferentes uns dos outros externamente, mas na dignidade humana iguais. E isso tem que ser respeitado e valorizado. Perfeito. Professor, obrigado. Nós seguimos acompanhando, portanto, as programações aqui em Cachoeira do Sul e discutindo esses assuntos também importantes para toda a sociedade. Mais uma vez, sucesso nas atividades, professor. Agradecida, muito obrigada pela oportunidade e foi um prazer ter estado aqui, rolado essas falas que vão construindo um mundo melhor. Ok, mais uma vez, obrigado. E o NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Você pode ver novamente as reportagens de hoje em nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tem conteúdos exclusivos e muito mais por lá. Agora tem as histórias da Tia Cecel. E às 7 horas da noite, não perca, tem o Jornal da Novo Tempo. Uma ótima tarde para você, até amanhã, tchau!